Por quase 80 anos, ele não foi apenas dinheiro. Foi uma arma, um símbolo de poder absoluto. O dólar americano foi basicamente a assinatura de academia global que todos os países foram forçados a pagar, gostando ou não. O acesso à sua força dava prosperidade. A exclusão significava o colapso. Ele financiou guerras, construiu impérios e ditou os termos da paz. Ele foi o sistema operacional do mundo moderno. Mas, e se os maiores e mais populosos clientes dessa academia, que juntos somam quase metade do planeta, decidissem cancelar a assinatura, todos de uma vez? Eles não estão declarando guerra com tanques ou mísseis. Eles estão travando uma guerra silenciosa, uma insurgência financeira projetada para quebrar o monopólio mais poderoso da história. Eles se chamam BRICS. E o plano deles, que começou como uma simples sigla em um relatório de banco, pode ser o começo do fim para a ordem mundial que conhecemos. Esta é a história da grande rebelião econômica do século XXI. Toda grande história tem um ponto de partida surpreendente, e a história dos BRICS não começa em um palácio presidencial ou em um quartel-general revolucionário. Começa no coração do sistema que eles agora desafiam, em um escritório de luxo do banco de investimentos Goldman Sachs. No ano de 2001, o mundo ainda estava se ajustando à sua nova realidade unipolar. A Guerra Fria havia acabado e os Estados Unidos eram o único xerife na cidade. Nesse cenário, um economista britânico chamado Jim O'Neill foi encarregado de uma tarefa: identificar os próximos grandes motores do crescimento global. Ele não estava procurando por rebeldes, estava procurando por oportunidades de lucro. Analisando dados, projeções e tendências demográficas, ele juntou 4 países que, na sua visão, iriam dominar a economia mundial nas próximas décadas: Brasil, Rússia, Índia e China. Ele os agrupou sobre um acrônimo cativante, quase musical: BRIC. Era para ser apenas isso, um termo chique para relatórios de investimento, uma forma de vender aos clientes ricos a ideia de que o futuro do capitalismo não estava mais apenas no Ocidente. Na época, a reação foi morna. Parecia uma boy band de mercados emergentes, montada por um produtor de Wall Street. Ninguém, nem mesmo O'Neill, poderia prever que ele havia, sem querer, dado um nome e uma identidade a um movimento geopolítico. O que aconteceu a seguir foi fascinante. Os líderes desses 4 países, que até então tinham pouca coisa em comum além de serem grandes e populosos, começaram a ouvir esse termo repetidamente na imprensa financeira. E eles pensaram: ei, se os banqueiros de Nova York acham que somos um grupo, talvez devêssemos agir como um. A sigla deu-lhes uma desculpa para conversar. Em 2006, os ministros das relações exteriores dos 4 países se encontraram pela primeira vez às margens de uma Assembleia Geral da ONU. Foi um encontro tímido, quase um primeiro encontro estranho. Mas eles descobriram que tinham queixas em comum. Todos se sentiam subrepresentados em instituições globais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que eram, e ainda são, largamente dominados pelos Estados Unidos e pela Europa. Eles sentiam que as regras do jogo econômico global haviam sido escritas por outros, para beneficiar outros. O que começou como uma conversa se tornou um plano. Em 2009, em Ekaterimburgo, na Rússia, ocorreu a primeira cúpula oficial dos líderes do BRIC. A foto daquele dia é histórica. Lula, Medvedev, Manmohan Singh e Hu Jintao, de pé, lado a lado. A boy band de Wall Street havia se tornado uma aliança política de verdade. No ano seguinte, eles decidiram expandir o grupo. Convidaram a África do Sul para se juntar à festa. A adição do S não foi apenas para tornar o acrônimo plural. Foi num movimento estratégico, para dar ao grupo uma presença em todos os principais continentes do Sul global e para se posicionar como os verdadeiros representantes do mundo em desenvolvimento. Ainda assim, por muitos anos, o Ocidente continuou a tratar os BRICS com uma certa condescendência. Eram vistos como um clube de debates, um grupo de nações muito diferentes entre si para realmente concordar em algo importante. Afinal, como uma democracia caótica como a Índia poderia se aliar a um Estado autoritário como a China, com quem disputa fronteiras? Como o Brasil, uma potência agrícola,
poderia ter os mesmos interesses da Rússia, uma superpotência energética. As contradições internas pareciam grandes demais. Mas o que os céticos não perceberam é que todas essas diferenças eram ofuscadas por um desejo unificador, uma força gravitacional que os mantinha juntos: o desejo de construir um mundo que não dependesse inteiramente da boa vontade e do dinheiro de Washington. Eles não queriam destruir a casa, eles queriam construir a sua, bem ao lado. E para isso, eles precisariam de um arsenal. Um arsenal não de bombas, mas de bancos, moedas e novas regras. A invenção do gigante estava completa. Agora era hora de forjar suas armas. Para desafiar uma ordem mundial que durou quase um século, reclamações e declarações conjuntas não são suficientes. É preciso ter ferramentas, é preciso ter poder de fogo. E o poder de fogo do século XXI não é medido em ogivas nucleares, mas em trilhões de dólares. Os BRICS sabiam que, para serem levados a sério, precisavam construir suas próprias instituições financeiras, criando um sistema paralelo que pudesse funcionar de forma independente do eixo Washington-Europa. E foi exatamente o que fizeram na Cúpula de Fortaleza, no Brasil, em 2014, um ano que entrará para a história da geopolítica. Naquele dia, eles revelaram ao mundo os seus gêmeos de Fortaleza, duas instituições financeiras projetadas para quebrar o monopólio ocidental. A primeira arma, e talvez a mais visível, foi o novo Banco de Desenvolvimento, NBD, ou o Banco dos BRICS. Ele foi criado para ser um concorrente direto do Banco Mundial. Por décadas, se um país em desenvolvimento precisava de um grande empréstimo para construir uma ponte, uma usina hidrelétrica ou uma rede de internet, a sua principal opção era bater na porta do Banco Mundial em Washington. O problema é que o Banco Mundial não era apenas um banco, era um professor severo. Os empréstimos vinham com uma longa lista de recomendações, que na prática eram condições. Privatize suas estatais, corte gastos públicos, adote políticas de livre mercado. Era um pacote completo, que muitos viam como uma forma de impor a ideologia econômica ocidental. O NBD nasceu com uma proposta radicalmente diferente. Aqui está o dinheiro. Vocês são soberanos, vocês decidem como usar. E talvez o mais importante, a sua estrutura de poder é diferente. No Banco Mundial, o poder de voto é baseado em quanto dinheiro cada país contribui, o que dá aos Estados Unidos um poder de veto virtual. No NBD, cada um dos 5 membros fundadores tem o mesmo poder de voto. É uma diferença sutil, mas filosoficamente gigantesca. O segundo gêmeo de Fortaleza foi o Acordo de Reservas de Contingência, ARC. Se o NBD é o rival do Banco Mundial, o ARC é o rival do FMI. O FMI é o médico de emergência do mundo. Quando um país está à beira de uma crise financeira, com sua moeda em colapso, é o FMI que chega com uma injeção de dólares para estabilizar o paciente. Mas assim como o Banco Mundial, a ajuda do FMI vem com um remédio amargo: programas de austeridade brutais que muitas vezes geram desemprego e agitação social. Muitos países, incluindo o Brasil e a Rússia no passado, sentiram na pele o gosto dessa ajuda. O ARC é essencialmente uma apólice de seguro coletiva. É um fundo de 100 bilhões de dólares que os membros podem acessar em caso de emergência, sem ter que pedir a bênção do FMI e aceitar suas condições humilhantes. É a declaração de independência financeira do grupo. Juntos, o NBD e o ARC formam a base institucional da nova ordem que os BRICS querem construir. Eles fornecem uma alternativa. E no jogo da geopolítica, ter opções é tudo. Mas nem o banco nem o fundo de emergência são a arma mais poderosa do arsenal dos BRICS. A verdadeira opção nuclear financeira, a que realmente tira o sono dos estrategistas em Washington, é uma ideia muito mais simples e muito mais perigosa para o status quo: a desdolarização. Para entender o poder disso, é preciso entender o que o dólar realmente é. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o dólar não é apenas a moeda dos Estados Unidos, é a linguagem do comércio global. O petróleo é cotado em dólares, o minério de ferro é cotado em dólares, o frete de navios é cotado em dólares. Isso dá aos Estados Unidos um poder extraordinário, que um ex-ministro da Fazenda da França chamou de privilégio exorbitante. Eles podem imprimir dinheiro para pagar suas dívidas, e o resto do mundo é obrigado a aceitar. Mas o privilégio vem com um porete:
Como o sistema financeiro global passa pelos bancos americanos, os Estados Unidos podem, com o apertar de um botão, sancionar qualquer país, congelar suas reservas e efetivamente expulsá-lo da economia mundial. E o mundo inteiro teve uma demonstração chocante desse poder em 2022, quando, após a invasão da Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa congelaram cerca de 300 bilhões de dólares das reservas do Banco Central da Rússia. Para países como China, Arábia Saudita e até mesmo o Brasil, a mensagem foi clara e aterrorizante. Não importa quanto dinheiro você tenha, se ele estiver em dólares, ele não é verdadeiramente seu. Esse evento foi o maior comercial da história para a causa da desdolarização. De repente, o que era uma discussão teórica virou uma necessidade urgente. Os países dos BRICS aceleraram dramaticamente o comércio entre si usando as suas próprias moedas. A China paga pelo petróleo russo em yuan. A Índia compra armas da Rússia em rúpias. O Brasil e a China criaram mecanismos para negociar em real e yuan. Cada uma dessas transações, por menor que seja no esquema global, é um pequeno corte de papel no gigante de papel do dólar. Individualmente são inofensivos. Juntos, podem causar uma hemorragia. O arsenal estava pronto e testado. O passo seguinte era recrutar mais soldados para a rebelião. Por mais de uma década, os BRICS foram um clube exclusivo de 5 membros. Era um gigante, sem dúvida, mas um gigante com uma lista de convidados restrita. Tudo isso mudou em agosto de 2023, na cúpula realizada em Joanesburgo, África do Sul. Aquele não foi um encontro de rotina, foi uma coroação. Foi o momento em que os BRICS deixaram de ser apenas um bloco e se transformaram em uma espécie de império em expansão. Um polo de atração para dezenas de nações que olhavam para a ordem mundial atual e sentiam que estavam do lado de fora da festa, com o nariz colado na vidraça. Mais de 40 países expressaram interesse em aderir e 23 se candidataram formalmente. O clube de debates estava prestes a se tornar uma superliga. Após dias de negociações a portas fechadas, o anúncio foi feito. 6 novos países seriam convidados a se tornar membros plenos. E a lista de convidados era uma declaração de intenções geopolíticas. Tínhamos o Egito, o guardião do Canal de Suez, uma das artérias mais vitais do comércio mundial. A Etiópia, uma das economias de crescimento mais rápido e uma potência demográfica na África. E a Argentina, uma potência agrícola do Sub-Iabal. Embora sua entrada tenha sido posteriormente cancelada por uma mudança de governo, a intenção original era clara. Mas os verdadeiros troféus, as joias da coroa desta expansão, eram 3 nomes do Oriente Médio: Irã, Emirados Árabes Unidos e, o mais importante de todos, a Arábia Saudita. A inclusão do Irã foi, por si só, um ato de desafio. Era como convidar o inimigo número 1 do xerife para se sentar na mesa principal, enviando uma mensagem clara de que o isolamento imposto por Washington não seria mais respeitado por este bloco. Mas a entrada da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos foi algo de outra magnitude. Foi um terremoto geopolítico. Por 80 anos, a Arábia Saudita foi um dos pilares da política externa americana no Oriente Médio. A segurança do reino era garantida pelos Estados Unidos em troca de uma garantia ainda mais importante, a de que o petróleo saudita, e por extensão, o petróleo mundial, seria vendido em dólares. Esse acordo, conhecido como o Sistema do Petrodólar, é a viga mastra que sustenta a supremacia global do dólar. Ao se juntar a um clube cofundado pela China e pela Rússia, os sauditas não estavam apenas fazendo novos amigos. Eles estavam declarando que seu relacionamento exclusivo com os Estados Unidos havia se tornado um casamento aberto. A pergunta óbvia é: por quê? Por que países como a Arábia Saudita e os Emirados, aliados tradicionais dos Estados Unidos, arriscariam irritar Washington para se juntar a este clube de rebeldes? A resposta, mais uma vez, nos leva de volta àquele fatídico dia de 2022, quando as reservas da Rússia foram congeladas. Para as monarquias do Golfo, que possuem trilhões de dólares em reservas e fundos soberanos, aquilo foi um alerta ensurdecedor. Eles perceberam que sua vasta riqueza, guardada em ativos denominados em dólar, era, na verdade, uma refém da política externa americana.
Eles entenderam que precisavam de um plano B. A adesão aos BRICS é esse plano. Não se trata de abandonar os Estados Unidos, mas sim de construir pontes com o resto do mundo, especialmente com a China, que hoje é o seu maior cliente de petróleo. É puro pragmatismo. É diversificar não apenas seus investimentos, mas suas alianças. O impacto desta expansão é colossal. Vamos olhar para o mapa da energia do mundo. Antes da expansão, os BRICS já contavam com a Rússia, um gigante da energia. Agora, adicione a Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo, os Emirados Árabes Unidos, outro produtor massivo, e o Irã, com algumas das maiores reservas de gás do mundo. De repente, o bloco BRICS Plus passou a controlar cerca de 42% da produção global de petróleo e quase 50% das reservas comprovadas. Em outras palavras, a rebelião não apenas construiu o seu próprio banco, ela acabou de tomar o controle do posto de gasolina do mundo. Isso representa uma ameaça direta e existencial ao sistema do petrodólar. Se os membros do BRICS Plus, que incluem os maiores produtores e alguns dos maiores consumidores de energia, China e Índia, começarem a negociar petróleo em suas próprias moedas em larga escala, a demanda global por dólares diminuirá drasticamente. Isso não significa que o dólar vai entrar em colapso amanhã, mas cria uma rachadura fundamental na sua armadura. Além da energia, a expansão também deu ao bloco controle de pontos estratégicos cruciais. Com o Egito e o Irã como membros, o grupo agora tem influência direta sobre duas das mais importantes passagens marítimas do mundo, o Canal de Suez e o Estreito de Hormuz. O que era um bloco econômico, agora é também um bloco geoestratégico. A grande conquista transformou os BRICS de uma curiosidade geopolítica num protagonista central no palco mundial. A rebelião tinha números, tinha um arsenal, e agora tinha o controle da energia. A única pergunta que restava era: será que esse exército de gigantes, com todos os seus egos e rivalidades, conseguiria de fato marchar na mesma direção? Chegamos ao clímax da nossa história. Um clube de outsiders se transformou em uma aliança poderosa, construiu um arsenal financeiro e conquistou o controle do mapa energético mundial. A narrativa parece clara. O Golias americano está prestes a ser derrubado por um Davi de múltiplos corpos. Mas a geopolítica raramente é um filme de Hollywood com um final simples. E quando abrimos o capô dos BRICS+, a máquina não é tão perfeitamente ajustada quanto parece. A grande questão que os analistas e chefes de Estado se fazem em salas silenciosas é: este novo bloco é uma revolução de verdade ou apenas um tigre de papel? Impressionante por fora, mas sem dentes para morder de verdade? O primeiro e maior problema dos BRICS é que eles se parecem menos com um exército coeso e mais com uma banda cheia de vocalistas que secretamente se odeiam. A contradição mais gritante é a relação entre os dois membros mais poderosos, China e Índia. Eles não são apenas concorrentes, são rivais estratégicos com uma das disputas de fronteira mais longas e tensas do mundo no Himalaia. Enquanto em público eles sorriem e apertam as mãos, nos bastidores eles competem por influência na Ásia, na África e no próprio Oceano Índico. A Índia tem um medo profundo de se tornar um parceiro júnior em uma ordem mundial dominada pela China, o que a leva a manter um pé nos BRICS e o outro em alianças de segurança com os Estados Unidos, como o Quad. É um jogo de equilíbrio delicado que limita o quão unificado o bloco pode realmente ser. Some a isso as outras complexidades. A Rússia está focada em sua guerra na Ucrânia e economicamente enfraquecida por sanções. O Brasil e a África do Sul são democracias que precisam equilibrar sua retórica anti-ocidental com laços econômicos e culturais profundos com a Europa e os Estados Unidos. As novas monarquias do Golfo querem ser amigas de todos, vendendo seu petróleo tanto para a China quanto para o Ocidente. Esse grupo heterogêneo concorda em um ponto: eles estão cansados da dominância americana, mas eles não concordam sobre o que deve vir a seguir. Isso nos leva ao calcanhar de Aquiles da rebelião: a falta de uma alternativa clara ao dólar.
É fácil criticar o rei. É muito mais difícil coroar um novo. A ideia de uma moeda BRICS única, por exemplo, é um pesadelo logístico e político. Qual país controlaria o Banco Central? Qual economia serviria de âncora? A China, como a maior economia, seria a candidata óbvia. Mas a Índia jamais aceitaria ter sua política monetária ditada por Pequim, nem o Brasil. Ninguém quer trocar a dependência do dólar pela dependência do yuan. Por isso, a estratégia da desdolarização é, na verdade, uma multipolarização monetária. Usar várias moedas diferentes, o que é mais complexo e menos eficiente do que o sistema atual. E não podemos subestimar a força do Golias. O dólar não é poderoso apenas porque os Estados Unidos têm um maior exército. Ele é poderoso porque o sistema financeiro global é construído sobre seus alicerces. O mercado de títulos do Tesouro Americano é o ativo mais seguro e líquido do mundo, o porto seguro para onde todo o capital corre em tempos de crise. Mais de 60% das reservas dos bancos centrais do mundo estão em dólares, mas a maior parte da dívida global é denominada em dólares. Mudar isso não é como trocar de carro, é como tentar trocar a fundação de um arranha-céus enquanto ainda está morando na cobertura. Então, o que concluir de tudo isso? O fim do dólar, como o conhecemos, não acontecerá da noite para o dia com o nocaute dos BRICS. A rebelião não vai derrubar o império em uma única batalha decisiva. A verdadeira ameaça e a verdadeira mudança que já está acontecendo é mais sutil. É uma morte por 1000 cortes. A ascensão dos BRICS+, significa que pela primeira vez desde a queda da União Soviética, existe uma alternativa viável, ainda que imperfeita, à ordem liderada pelos Estados Unidos. Para dezenas de países no mundo, Washington não é mais a única porta em que se pode bater para pedir um empréstimo ou fazer um acordo comercial. O verdadeiro legado dos BRICS não será necessariamente a criação de uma nova ordem mundial liderada por eles, mas sim a destruição da antiga ordem unipolar. O resultado não é um novo xerife na cidade, mas sim um bairro com múltiplos xerifes, cada um com sua própria regra e sua própria gangue. O que estamos vivenciando não é uma Guerra Fria 2.0, é o início de algo muito mais caótico, imprevisível e talvez mais equilibrado. O século multipolar. A rebelião pode não ter um plano perfeito para governar o mundo, mas já foi bem sucedida em sua missão principal: quebrar o feitiço de que só havia um jeito de governá-lo. O tabuleiro de xadrez do poder global está sendo virado. As regras que governaram o século XX estão sendo reescritas, não por um único autor, mas por um comitê barulhento e dividido. Entender a ascensão dos BRICS não é apenas entender de economia, é ter um mapa para o mundo caótico e multipolar que está nascendo. Um mundo onde a lealdade é fluida e o poder tem muitos rostos. Se você também quer ter acesso a esse mapa, se quer entender as forças que realmente movem o mundo por baixo da superfície das notícias, junte-se à nossa expedição. Inscrever-se no canal é a sua forma de dizer que essa análise profunda é importante e precisa continuar. Deixe seu like para que essa história alcance mais pessoas e comente. Você acha que os BRICS conseguirão criar uma alternativa real ao dólar? Aqui, nós não apenas contamos histórias, nós escavamos os alicerces do mundo.